Olá, boa noite. Um ladrão se deu mal na Serra e morreu após um comerciante reagir a um assalto. O caso aconteceu em Porto Canoa, uma região de comércio movimentado. O nosso repórter Yuri Demuner tem as informações desse caso pra gente ao vivo. Boa noite, Yuri. Esse suspeito estava com uma arma de brinquedo, é isso? Isso mesmo, Isabela, uma arma falsa, né? Um simulacro, como o pessoal costuma dizer. Uma boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Esse caso aconteceu na manhã de hoje, lá no bairro Porto Canoa, na Serra. O comerciante reagiu ao assalto, acabou baleando e matando o bandido. Tudo isso dentro da loja de assistência e acessórios para celular. Segundo a polícia, o suspeito chegou com um comparsa de moto. O comparsa ficou ao lado de fora. O bandido entrou na loja já anunciando o assalto. Ele estava com essa arma falsa, né? Imediatamente o comerciante reagiu ao assalto e atirou no bandido. Ele tentou correr, saiu correndo ali de dentro da loja, mas não teve jeito, não foi muito longe não. Caiu na rua lateral ali ao lado do estabelecimento, já sem vida. Apesar das imagens só mostrarem essa rua onde o bandido caiu, a gente destaca que essa região é de forte comércio. Ali na avenida principal de Porto Canoa tem bancos, padarias, supermercados, diversas lojas de roupas e calçados, uma região bem movimentada, de forte comércio, que vem sofrendo aí com a criminalidade e com a insegurança lá da Serra. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o comerciante foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, prestou depoimento e foi liberado pelo delegado de plantão. Isso porque ele entendeu que o comerciante agiu em legítima defesa. O corpo do assaltante foi recolhido pelo Rabecão, foi levado ao Departamento Médico Legal aqui de Vitória para ser liberado por familiares, né? A gente ainda não conseguiu a identificação desse assaltante, que acabou se dando mal, como você disse, nesse assalto, perdeu a vida, mas o corpo dele foi conduzido ao DML de Vitória. O comparsa, o outro suspeito, fugiu e continua foragido. São essas as informações, Isabela. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Tem hora que assaltante se dá mal, né? Não tem jeito para ele. Obrigada. Foi preso um funcionário de uma distribuidora que furtou R$850 mil em aparelhos celulares. No total, foram 160 aparelhos e todos de última geração. Os celulares eram revendidos para lojas e também na internet. Mas quem comprou também está na mira da polícia. O circuito interno do centro de distribuição flagrou a ação do funcionário. Repare que ele pega a caixa com o celular e a coloca mais ao fundo da prateleira, tirando de circulação. A partir daí, ele depois levava o produto. Desse jeito, conseguiu roubar mais de 160 aparelhos. É um funcionário terceirizado do centro de distribuição de mercadorias em Viana, que, aproveitando-se ali da oportunidade que tinha de transitar onde ficam as mercadorias, passou a usar da seguinte estratégia. Ele tirava da alocação específica o aparelho celular que ele escolhia, e era sempre aparelhos de última geração, iPhone 11, iPhone 12, Galaxy S21, e ele colocava mais ao fundo da prateleira. Se percebeu que estava faltando 162 celulares, sendo que 158 de iPhones 11 e 12. A polícia conseguiu qualificar o suspeito pelo vídeo interno, mas também ao localizar o principal receptador, a pessoa que comprava os celulares. Nós conseguimos chegar no principal receptador, seja por depoimentos, seja também por transferências via Pix para esse indivíduo, né? Esse indivíduo repassava os celulares por R$2.500. E daí, esse receptador, então, dava vazão, de modo que os telefones foram pulverizados, tanto chegando a pessoas físicas que fazem o comércio clandestino, inclusive via internet, como também a comerciantes especializados na venda de telefones. Com ele, a polícia não achou nenhum produto que pudesse justificar a prisão, mas através das informações que ele passou, chegou a 29 celulares de última geração. Alguns orçados em até R$11 mil
que eram vendidos a apenas R$ 2.500 para outras pessoas e até mesmo para lojistas. Depois de conseguir faturar aí cerca de R$ 450 mil vendendo de forma irregular esses celulares, o funcionário decidiu pedir demissão e foi para Goiás, no momento em que a Polícia Civil tinha conseguido um mandado de prisão preventiva contra ele. Aí ele voltou para poder assinar a rescisão com o centro de distribuição. Só que um dia antes foi preso na pracinha de Viana comendo churrasquinho. Ao todo, o prejuízo da empresa ultrapassa os R$ 850 mil. Além de prender o autor dos furtos na empresa, a polícia destaca a identificação de quem compra produtos roubados e garante: quem o fizer vai ser preso. Eu quero deixar claro aqui que as pessoas que queiram, de certa forma, se dar bem, vamos dizer assim, que recebem uma proposta de um produto com uma desproporção entre o valor e o preço, há de se presumir que seja produto de crime. E essa pessoa, se ela adquirir esse produto, ela está comprando um produto de crime, ela vai responder por receptação. E o DEIC vai bater forte em cima de receptadores, porque nós entendemos que o furto só tem sentido se tiver receptador. Então, nós vamos bater forte em cima dos receptadores. Essa cadeia foi identificada e serão todos presos. Recado dado da polícia. Foi indiciado o médico ginecologista preso por abusar de pacientes durante as consultas. 15 mulheres afirmam que foram vítimas do médico. 5 estariam grávidas quando foram vítimas. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um médico ginecologista no município de São Mateus. De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Gabriela Zaqué dos Santos, ele começou a ser investigado há cerca de um mês. O perfil delas são mulheres jovens, a mais nova tem 21, a mais velha 49 anos. É importante ressaltar que 5 delas estavam fazendo acompanhamento pré-natal com esse médico, até em estado avançado de gravidez. Elas relatam que quando iam fazer esse exame ginecológico sozinhas, durante o exame ele cometia esses abusos. O ginecologista foi preso quando saía de casa na última sexta-feira. A polícia informou que, após a imprensa divulgar sobre a prisão do médico, mais vítimas apareceram denunciando o caso. De acordo com a delegada, a forma que ele agia com todas as vítimas era parecida. Em um dos casos, ele chegou a fazer sexo oral na paciente. Ele aproveitava-se no momento do exame ginecológico e passava a abusar dessa mulher. Então, muitas até tinham dúvida se aquilo fazia parte do exame ou se estavam sendo abusadas. Algumas que perceberam que aquilo já extrapolava o exame, tentavam sair, falavam que ia gritar e aí ele parava. Muitas vítimas ficaram inibidas de denunciar, achando que não iriam acreditar na versão delas. Até porque, como esse abuso acontece com ela, somente com os dois na sala, elas tinham medo de não conseguir provar e isso acabar se revertendo contra elas. O médico ginecologista obstetra de 46 anos foi detido na cidade de São Mateus. De acordo com a polícia, até o momento, 15 vítimas relataram os abusos. Entre elas, 5 gestantes. O médico que realizava os atendimentos tanto na rede pública como na particular, cometia os abusos durante as consultas. Independente da circunstância, a vítima deve procurar a delegacia, porque às vezes o constrangimento é muito grande. Mas quando a vítima procura a delegacia, ela evita que várias outras pessoas sejam vítimas também desses profissionais. O médico foi indiciado por violação sexual mediante fraude e está preso no centro de triagem de Viana. A polícia prendeu um motorista de aplicativo suspeito de agredir e manter uma passageira em cárcere privado por cerca de 8 horas em Vila Velha. Ela teve as contas bancárias saqueadas. Uma mulher de 59 anos foi vítima de sequestro e extorsão ao sair de um supermercado. Tudo aconteceu após ela solicitar uma corrida por meio de um aplicativo de transporte. O fato ocorreu no dia 16 de junho no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Ela colocou a compra dela na mala do veículo, entrou atrás, aí ela começou a estranhar, porque ele trancou as portas. Aí ele começou a mudar o itinerário, porque Vale Encantado o itinerário é comum, né? Aí ela ficou espantada. Um áudio enviado pela vítima à família
mostra o momento do desespero. Mano, socorro, eu peguei um Uber que me levantou para outro lugar, não sei o que é, a vez do seu tio. Ao invés de mandar mensagem de texto, ela ficou nervosa e mandou de áudio, dizendo para a filha dela avisar ao tio que estava achando estranha aquela situação. Ao fundo você verifica que ele manda ela calar a boca e começa a agredi-la. Aí daí não atendeu mais o telefone. De acordo com o delegado, o suspeito não agiu sozinho. Toda a ação contou com a ajuda de uma mulher. A vítima ficou em poder dos criminosos por cerca de 8 horas. Esse elemento parou o veículo, pegou uma mulher, a colocou dentro do veículo e elas foram para um hotel da região. E lá a senhora ficou em cárcere privado sendo agredida de mais ou menos 9 da noite até as 5 da manhã, quando ela foi liberada em Itapuã. Além de toda a tortura psicológica sofrida pela vítima, ela foi obrigada a passar senha de bancos e cartões para o homem e teve um prejuízo de cerca de R$6 mil entre saques e compras realizadas pelo criminoso. Sendo agredida, obrigada a passar a senha dela, ele saía, a mulher vigiava e fez um prejuízo total de R$6 mil entre saques e compras. No outro dia, 5 horas da manhã, liberaram essa senhora, deixaram essa senhora em Itapuã. Ela já em estado de choque, conseguiu chegar em casa e com medo ela não queria ir na delegacia, não queria falar nada, mas a filha a conduziu até a regional, onde foi lavrado um boletim e imediatamente a antissequestro foi acionada. O motorista de aplicativo foi detido aqui, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, no último dia 10. De acordo com a polícia, ele já possui passagens por furto, agressões e também dirigir embriagado. Todas aquelas pessoas que foram vítimas, né, desse motorista de aplicativo, se não tiver ainda oportunidade de ir à delegacia registrar sua ocorrência, vá. Ele está preso, para que a gente possa mantê-lo cada vez mais preso e responder pelo crime que ele praticou. Na época do crime, a empresa 99Pop disse que iria apurar a denúncia, além de prestar apoio à passageira. Nós voltamos a pedir uma nota sobre esse assunto, mas não tivemos retorno. Mais uma advogada foi presa suspeita de levar recados de presidiários para a facção criminosa. A advogada foi flagrada dentro da penitenciária de segurança máxima em Viana ao tentar levar uma carta a um detento. O recado só foi descoberto porque uma funcionária do presídio tirou uma cópia da correspondência endereçada ao cliente dela. O fato foi levado ao diretor da unidade, que deu uma ordem de prisão em flagrante. Com essa detenção, já são 10 advogados envolvidos no esquema de facilitar comunicação entre presidiários, líderes de organizações criminosas. Um suspeito de tráfico foi assassinado dentro de um bar em Alto Laje, Cariacica. E a polícia descobriu que ele seria o culpado de um acidente que matou um casal em 2012. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira dentro deste bar em Alto Laje e foi cedo. Eram 8h30 da noite e havia ainda uma dezena de pessoas no bar. Até que a vítima, João Paulo César Rosa, de 30 anos de idade, chegou e pediu uma bebida no balcão. Mal ele se virou para sentar e já foi surpreendido. De acordo com as informações, nem bem João Paulo se sentou para tomar a cerveja, já viu o assassino na frente dele, que começou a disparar. Logo depois dos vários disparos que foram efetuados dentro do bar, o assassino e mais um outro que estava aqui na contenção saíram a pé até aquela esquina lá, onde um veículo já os esperava para dar fuga. Aqui no bar, João Paulo, mesmo ferido, ainda encontrou forças para sair de dentro do estabelecimento, atravessar a pista e cair ali, em frente àquele veículo. Foi socorrido por amigos que o levaram até o pronto atendimento de Alto Laje, mas ele já entrou sem vida no hospital. O motivo do crime, a primeira suspeita que se comentou aqui no local é que esse ataque seria revanche de um outro praticado pela gangue de João Paulo que aconteceu no Morro do Quiabo há mais de 2 meses. E de acordo ainda com a informação de moradores, o papo que corria aqui no bairro era de que a qualquer momento a revanche aconteceria. Mas os rivais não iriam se contentar em pegar peixe pequeno, queriam peixe grande. E João Paulo era considerado o gerente do tráfico aqui no bairro.
O comentário é que há 2 meses a gangue do bairro vivia de sobreaviso sobre a possibilidade de um ataque da gangue do Morro do Quiabo. Porém, ontem, João Paulo estava sozinho e desarmado quando foi seguido e executado. João Paulo tinha outras contas a acertar com a justiça. Esteve envolvido num acidente que aconteceu em 2012 na Avenida Carlos Lindenberg e que vitimou um casal, atingido pelo veículo em que ele estava. Na época, a polícia apurou que o acidente aconteceu devido a um racha. João Paulo foi considerado foragido. E além do acidente, o que causou mais revolta na época foi saber que depois disso ter acontecido, ele teria ido para um motel. O estado já tem mais de 1 milhão de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid. Assunto para o próximo bloco. Não saia daí, a gente já volta. TN2 de volta com uma notícia que traz alívio e aumenta a esperança na luta contra a Covid-19. O Espírito Santo já tem mais de 1 milhão de capixabas imunizados com as 2 doses da vacina. Um alívio, totalmente imunizada. Uma realidade que emociona essa dona de casa. Ela que precisa de medicamentos por conta da baixa imunidade, sabe o quanto essa segunda dose é vital. Eu estou emocionada. Muita expectativa para tomar essa vacina, muita gente que faleceu devido a essa doença. Então, quem puder, quem tiver oportunidade, vem se vacinar, porque não é brincadeira. Quem também sente o mesmo alívio é o Luciano. Infelizmente, a doença levou pessoas queridas. Amigos, né? Muito chegados e é muito difícil, né? Tomando a segunda dose aqui, só tenho a agradecer mesmo ao Pai do Céu e da continuidade aí, se Deus quiser, tudo certo. A esposa veio acompanhar o fechamento desse ciclo. Ela que também já tomou as 2 doses, sabe que não adianta agir sozinha. A batalha é de todos. Que as pessoas se conscientizem e a importância da segunda dose, porque muitas pessoas não estão dando valor para isso. Atualmente no Espírito Santo, mais de 1 milhão de pessoas estão totalmente imunizadas contra a Covid-19. Isso significa que completaram já o processo de vacinação tomando a D2, somado com o número de pessoas que tomou também a dose única, a vacina da Janssen. Os números foram repassados pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, numa rede social. Se refere a pouco mais de 30% da população vacinada. Completar esse ciclo é imprescindível para a cura. A primeira dose ela ativa o sistema imunológico, mas se a gente não tomar a segunda, a gente perde essa imunidade. A segunda dose é quem consolida a imunidade. Então, mais de milhares, de 60 mil pessoas que ainda não voltaram para tomar a segunda dose, a gente faz aqui um apelo, é importantíssimo, é necessário. De acordo com o subsecretário de Vigilância e Saúde, ainda falta um pouco para o cenário ideal da imunização completa. E é só com ela que vamos combater esse vírus e qualquer variante que aparecer. Mas por ela é necessária a segunda dose. Então, é só procurar a sua unidade de saúde, verificar qual é o dia do seu retorno ou se já passou do dia, procure lá para se agendar para tomar a segunda dose. E esse número de vacinados já está no painel vacina, vamos ver aqui na tela. A gente começa então pela segunda dose, 1.435.579 pessoas receberam a segunda dose e mais de 2.412.000 pessoas receberam a primeira dose e vão chegar lá na segunda ainda. Com relação aos casos de Covid, nas últimas 24 horas, 31 pessoas perderam a vida. A gente vê o número total agora, durante toda a pandemia, 12.066 pessoas morreram e mais de 550.000 tiveram contato com o vírus. Vamos falar do mapa de risco? O novo mapa foi divulgado e a grande maioria dos municípios se mantém em risco baixo para a Covid-19. O mapa está todo verdinho, olha só. São ainda 74 municípios em risco baixo, 4 em risco moderado. Apesar do número 4 ser o mesmo, os municípios mudaram. Agora estão em risco moderado, Alegre, São José do Calçado, Água Doce do Norte e Soretama. E como a gente viu, não tem no mapa município em vermelho, ou seja, não tem município em risco alto para a Covid. A seguir, carro pega fogo na Avenida Beira-Mar, em Vitória, e complica o trânsito. A gente já volta.
Um carro pegou fogo no centro de Vitória. O incêndio aconteceu na Avenida Beira-Mar. Populares tentaram apagar as chamas usando extintores, mas o fogo só foi controlado após a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Durante os trabalhos, o trânsito foi interrompido nos 2 sentidos. O fogo começou debaixo do capô, danificando motor, cabine, estofados, pneus e carroceria. Não houve vítimas. O dono do veículo diz que comprou a picape seminova há cerca de 5 meses e que o carro saiu da oficina há 2 semanas. Ele pediu uma perícia e o prazo para conclusão é de 20 dias. O TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Até segunda.